Imagine um casal bastante comum, dois profissionais ativos no mercado. Ela trabalha com marketing e ganha US$ 62 mil por ano. Ele atua na área de tecnologia da informação e recebe US$ 71 mil anuais. Juntos, a renda da casa chega a US$ 133 mil por ano. Isso coloca esse casal entre os 25% mais bem remunerados dos Estados Unidos. Em teoria, era para estarem muito bem. Esse nível de renda deveria significar tranquilidade. Deveria permitir investimentos consistentes, aposentadoria bem planejada, viagens agradáveis e aquela sensação de segurança financeira que todo mundo busca. Mas a realidade é outra. O estresse domina. O dinheiro acaba praticamente ao mesmo tempo em que entra. A reserva financeira mal cobre 2 meses de despesas, sendo bem otimista. Quando surgiu um problema inesperado no carro no mês passado, não houve escolha. A conta foi parar no cartão de crédito. Os dois trabalham em tempo integral e muitas vezes além disso. O cansaço é constante. Durante a semana quase não se vêem. Sobram apenas algumas horas à noite, já com a energia no limite. E o mais curioso é que tudo foi feito exatamente como mandaram fazer. Faculdade concluída, carreiras estáveis, casamento, finanças unificadas, compra da casa própria em um bairro com boas escolas. Cada passo seguiu o roteiro considerado correto. Ainda assim, a sensação é de estar afundando. A pergunta inevitável aparece. Como uma família que ganha mais de 6 dígitos consegue se sentir tão vulnerável financeiramente? Se esse pensamento já passou pela cabeça de alguém do tipo ganhamos bem demais para estarmos tão apertados, este conteúdo vai esclarecer muita coisa que parecia não fazer sentido. Existe uma narrativa muito repetida por aí de que duas rendas sempre são melhores do que uma. À primeira vista, isso parece óbvio. Se uma pessoa ganhando US$ 50 mil consegue sustentar uma família, então duas pessoas ganhando 50 mil, cada deveriam viver com folga e ainda sobrar dinheiro para investir, poupar e construir patrimônio. No papel, essa soma parece simples. O problema é que essa conta nunca funcionou na vida real. O que aconteceu na prática foi uma das maiores trocas enganosas da história financeira moderna. Um verdadeiro jogo de ilusão que quase ninguém percebeu enquanto estava acontecendo. O dinheiro extra entrou, mas junto com ele vieram custos ainda maiores. Esse fenômeno ficou conhecido como a armadilha da dupla renda. O termo surgiu no início dos anos 2000, quando uma professora de direito especializada em falências resolveu investigar por que tantas famílias estavam quebrando mesmo tendo bons salários. O estudo analisou mais de 2.000 famílias que haviam declarado falência. O resultado foi chocante. Famílias com duas fontes de renda não estavam mais seguras financeiramente. Na verdade, estavam mais expostas ao risco. A probabilidade de falência era maior em lares onde ambos os parceiros trabalhavam do que naqueles com apenas uma renda principal. Ou seja, mais horas de trabalho, mais esforço, mais sacrifício e ainda assim uma chance maior de perder tudo. Isso não é falha individual nem falta de controle financeiro. Isso é um sistema desenhado de forma que parece ajudar, mas na prática aprisiona. E muita gente está vivendo exatamente no centro dessa armadilha sem perceber. Para entender como essa armadilha se formou, é preciso voltar algumas décadas no tempo. Lá por volta do ano de 1970, menos da metade das mulheres participava ativamente do mercado de trabalho. A estrutura mais comum era simples. Um provedor principal sustentava a casa enquanto o outro cuidava da rotina doméstica. E o detalhe que quase ninguém percebe hoje é que aquela única renda não apenas dava para sobreviver, ela realmente funcionava. Dados da época mostram que uma família de renda média conseguia comprar uma casa, com cerca de 1/4 do salário mensal comprometido com moradia. Não era sufoco constante. Essas famílias conseguiam acesso a boas escolas públicas, atendimento básico de saúde, um carro, alimentação adequada e ainda sobrava dinheiro para economizar e de vez em quando viajar. Existia margem financeira, existia fôlego e isso fazia toda a diferença. Além disso, havia um plano de emergência embutido naquele modelo. Se algo desse errado, se o provedor perdesse o emprego ou adoecesse, o outro adulto podia entrar no mercado de trabalho. Aquela segunda renda não era obrigação, era uma reserva estratégica. Esse detalhe muda tudo. A segunda renda funcionava como um seguro invisível. Não era usada o tempo todo, mas estava ali, pronta para ser ativada quando a vida exigisse. Essa folga simplesmente não existe mais na maioria das famílias atuais. Agora o cenário é outro. Hoje, a participação feminina no mercado de trabalho passa de mais da metade da população adulta, especialmente entre mães casadas. Em mais de 6 em cada 10 famílias com filhos, os 2 adultos trabalham fora. Aquela renda reserva virou padrão. O plano de emergência foi ativado como se fosse a única forma de viver. E o mais curioso é que, no papel, parece que todo mundo está ganhando mais. A renda média das famílias hoje é maior do que décadas atrás, quando se ajusta pela inflação.
Em teoria, isso deveria significar mais conforto, mais segurança e mais estabilidade, mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Enquanto os salários cresceram devagar, os custos dispararam. O preço médio das casas mais do que dobrou em relação à inflação. Gastos com saúde aumentaram várias vezes mais rápido do que a renda. O cuidado com crianças, que antes quase não existia como despesa formal, virou um dos maiores pesos no orçamento. Colocar um filho em creche hoje custa milhares de dólares por ano. Em algumas regiões, esse valor rivaliza com o preço de uma universidade. Educação superior, então, nem se fala. O custo explodiu de forma absurda nas últimas décadas, empurrando famílias para dívidas longas e pesadas. O resultado é simples e cruel. Toda a renda extra do segundo trabalhador foi completamente absorvida pelos novos custos de viver como classe média. Nada sobrou. E pior ainda, a família perdeu a única coisa que realmente protegia contra crises: a flexibilidade financeira. Muita gente ouve tudo isso e pensa que não se aplica à própria realidade. Surge aquela sensação de que aqui o dinheiro é bem controlado, que não houve exageros, que o padrão de vida não saiu do controle. Talvez até seja verdade em parte, mas vale observar com atenção o que realmente acontece com a segunda renda. Imagine um casal em que uma pessoa ganha 70 mil dólares por ano e a outra ganha 50 mil. Juntas, essas rendas somam 120 mil dólares anuais, um valor que parece bastante confortável. Agora, o foco precisa estar no que acontece especificamente com esses 50 mil dólares adicionais. O primeiro impacto vem dos impostos. Como que se o sistema tributário é progressivo, essa segunda renda costuma ser taxada em faixas mais altas. Quando se somam impostos federais, estaduais e encargos sobre a folha, uma parte significativa desse valor desaparece antes mesmo de chegar à conta bancária. Depois disso, entram os custos invisíveis. Se existem filhos, o cuidado diário passa a ser uma despesa inevitável. Creche, babá ou escola integral consomem uma fatia enorme do orçamento. Em muitos casos, esse gasto sozinho já engole quase toda a renda do segundo trabalhador. E isso sem considerar transporte, alimentação fora de casa, desgaste físico e mental. Quando tudo é colocado na ponta do lápis, a contribuição real da segunda renda pode ser mínima, às vezes quase nada, às vezes até negativa. E ainda assim, alguém está trabalhando em tempo integral para manter esse sistema de pé. Além dos impostos e do cuidado com os filhos, existem outros custos que quase ninguém coloca na conta. 2 pessoas trabalhando fora significam 2 deslocamentos diários: combustível, manutenção do veículo, desgaste, seguro e, em muitos casos, estacionamento pago. Tudo isso pesa mês após mês. Em algumas famílias, a segunda renda exige até um segundo carro. Isso adiciona parcelas, documentação, seguro e manutenção. Quando esses números são somados, o custo anual para manter apenas a logística do trabalho pode consumir uma parte significativa daquele salário que parecia tão vantajoso. Outro ponto raramente discutido é o cansaço. 2 adultos exaustos têm menos tempo e energia para cuidar da própria casa. Cozinhar vira exceção. A limpeza é terceirizada. Comida pronta, entregas e serviços por conveniência passam a ser regra. Não por luxo, mas por sobrevivência. Esses gastos parecem pequenos quando vistos isoladamente, mas juntos formam um rombo silencioso. Estudos mostram que famílias com dupla renda gastam milhares a mais por ano apenas para compensar a falta de tempo. É dinheiro que escorre sem ninguém perceber. No fim das contas, aquela renda adicional vai sendo consumida por impostos, cuidados com filhos, transporte e conveniência. Quando tudo é somado, sobra muito menos do que se imaginava. Às vezes, sobra quase nada. E mesmo assim, o desgaste emocional e físico continua enorme. Agora é hora de juntar tudo isso e olhar para o resultado final. Aquela renda extra que parecia resolver todos os problemas na prática se dilui completamente. Depois de impostos, cuidados com filhos, deslocamento e gastos por exaustão, o saldo real pode ser quase irrelevante no fim do ano. Em alguns cenários, a família trabalha o dobro para ganhar apenas alguns milhares a mais. Em outros, o resultado é negativo. Alguém passa o ano inteiro longe dos filhos, perdendo momentos importantes, enfrentando estresse diário, tudo para manter uma conta que mal fecha. O problema psicológico aparece aqui. Como a renda bruta parece alta, as decisões financeiras são tomadas com base nesse valor cheio. A casa é comprada considerando 2 rendas. Os carros são financiados considerando 2 rendas. O padrão de vida é moldado como se esse dinheiro fosse garantido para sempre. Os bancos reforçam essa ilusão. Olham para o valor combinado e aprovam financiamentos altos. No papel, tudo funciona. Mas só funciona enquanto nada dá errado. Enquanto ninguém adoece. Enquanto ninguém perde o emprego. Enquanto ninguém precisa parar para cuidar de alguém. É nesse ponto que a armadilha se fecha. As despesas fixas foram ajustadas para 2 rendas permanentes. Não existe espaço para erro. Não existe plano de contingência.
Qualquer imprevisto vira uma ameaça real à estabilidade da família. É exatamente aqui que os estudos mais chamam a atenção. Famílias com duas rendas acabam mais vulneráveis não por imprudência, mas por falta de margem. Tudo está ajustado no limite. Qualquer falha derruba o sistema inteiro. É como um motor funcionando no máximo o tempo todo, sem espaço para esfriar. Quando uma das rendas desaparece, mesmo que temporariamente, o problema não é apenas ganhar menos. O problema é que as despesas não diminuem na mesma velocidade. A prestação da casa continua. O plano de saúde continua. Os contratos seguem cobrando como se nada tivesse mudado. Antigamente, existia uma carta na manga. Um adulto fora do mercado podia entrar se fosse necessário. Hoje, essa carta já foi usada. Não há renda reserva para ativar. Os dois já estão comprometidos desde o primeiro dia. O sistema não perdoa falhas. Por isso, tantas famílias acabam recorrendo a crédito em emergências pequenas. Um conserto de carro, uma despesa médica, um atraso inesperado. Não porque ganham pouco, mas porque todo o dinheiro já tem destino antes mesmo de cair na conta. Essa é a essência da armadilha. Não é falta de esforço, não é falta de disciplina. É uma estrutura que exige 100% da energia o tempo todo e pune qualquer tentativa de desacelerar. Pesquisas mais recentes reforçam esse cenário. Uma parcela enorme da população não consegue lidar com uma emergência relativamente pequena sem recorrer a empréstimos ou vender algo. E muitas dessas pessoas vivem em lares com duas rendas consideradas boas no papel. Isso mostra que o problema não está apenas no quanto se ganha, mas em como as despesas cresceram para consumir tudo. O dinheiro entra e sai quase na mesma velocidade. Não existe colchão. Não existe respiro. Basta um imprevisto para tudo sair do controle. E o mais importante é entender onde esse dinheiro foi parar. Não foi gasto, em sua maioria, com luxo exagerado. Não foram iates, viagens extravagantes ou compras irresponsáveis. Foram custos básicos para existir dentro da classe média moderna. Moradia, saúde, educação e cuidado com filhos absorveram praticamente toda a renda adicional. São despesas obrigatórias para participar do sistema. Quem não paga, fica para trás. Quem paga, fica preso. A moradia é o exemplo mais claro. Quando famílias passaram a ter duas rendas, o poder de compra dobrou. Mas as casas não ficaram mais baratas. Pelo contrário, os preços subiram justamente porque todo mundo passou a disputar os mesmos imóveis com mais dinheiro na mão. O resultado foi simples. Aquilo que antes era acessível com uma renda passou a exigir duas. Não houve ganho real. Apenas uma escalada de preços em que ninguém venceu. O mesmo movimento aconteceu com a educação. Como as escolas públicas dependem muito dos impostos sobre imóveis, as melhores opções acabam concentradas em bairros mais caros. Pais querem oferecer boas oportunidades aos filhos e começam a disputar essas regiões com mais força. Com duas rendas, muitas famílias conseguem oferecer lances maiores. Isso empurra os preços para cima e transforma a educação pública em algo indiretamente pago por meio de hipotecas mais altas. Não se paga mensalidade, mas se assume uma dívida enorme para ter acesso. Essa corrida ficou conhecida como a disputa por oportunidade educacional. Não é sobre luxo, é sobre garantir um futuro melhor para os filhos. O problema é que, uma vez dentro desse sistema, não há como recuar sem perdas grandes. Quando a família assume um financiamento alto, baseado em duas rendas, ela se compromete com esse modelo por décadas. Voltar para uma renda só deixa de ser opção. Qualquer redução vira risco de perder tudo. É nesse ponto que a armadilha se fecha de vez. A família não pode diminuir o ritmo, não pode errar, não pode pausar. Precisa continuar produzindo o tempo todo apenas para manter o básico funcionando. Diante disso tudo, surge uma pergunta inevitável. O que fazer quando não existe mais a opção de abrir mão da segunda renda? Para muita gente parece impossível. As contas simplesmente não fechariam. E essa sensação é real. Isso acontece porque a vida foi construída considerando as duas rendas como permanentes. A casa, os carros, os compromissos mensais, tudo foi dimensionado para esse nível de entrada de dinheiro. Não existe margem para redução sem dor. Mas é justamente aqui que ocorre a mudança de mentalidade mais importante. O erro não está em ter duas rendas. O erro está em tratar as duas como garantidas para sempre. Isso cria uma dependência perigosa. A alternativa é passar a enxergar a segunda renda como se fosse temporária, mesmo que não seja. Isso muda completamente a forma como as decisões financeiras são tomadas. Em vez de gastar contando com ela, passa-se a construir proteção. Quando os custos fixos cabem dentro de uma única renda, o dinheiro extra deixa de ser sobrevivência e passa a ser estratégia. E isso devolve algo que muitas famílias perderam sem perceber: escolha. A maioria das famílias faz justamente o contrário. Assume que as duas rendas sempre existirão e constrói a vida inteira em cima disso. Compra uma casa no limite do orçamento,
financia carros caros, assume compromissos longos e se prende a um padrão que exige esforço constante. Nesse modelo, ninguém pode parar, ninguém pode desacelerar, não existe espaço para mudanças de carreira, pausas por saúde ou decisões familiares inesperadas. A engrenagem precisa girar sem parar. Existe, porém, uma abordagem diferente. A base de uma renda só. Isso significa estruturar as despesas essenciais de forma que uma única renda consiga sustentar a casa. Não é sobreviver mal, é sobreviver abaixo do limite. A segunda renda, então, ganha um papel completamente diferente. Ela passa a ser direcionada para a reserva de emergência, investimentos, quitação de dívidas e construção de patrimônio. Não é dinheiro para sobreviver, é dinheiro para criar liberdade. Essa mudança exige sacrifícios no início. Significa dizer não para algumas coisas que, tecnicamente, seriam possíveis, mas o ganho vem depois, quando a família deixa de viver no limite e começa a recuperar o controle. Na prática, isso significa fazer escolhas que vão contra o senso comum. Em vez de comprar a casa mais cara que o banco aprova, escolhe-se uma que caiba confortavelmente em um único salário. Talvez o bairro não seja o mais disputado, talvez a casa não seja a maior da rua, mas ela não vira uma ameaça constante. O mesmo vale para os carros. Em vez de 2 financiamentos longos, opta-se por um só ou nenhum. Em vez de trocar de veículo sempre que surge uma oferta tentadora, mantém-se o que já funciona. O objetivo não é status, é estabilidade. Essa estratégia parece conservadora demais para quem olha de fora. Amigos e familiares podem questionar. Afinal, a renda existe, o dinheiro entra. Por que não aproveitar agora? Porque aproveitar agora pode significar aprisionamento depois. Quando a maior parte da segunda renda vai direto para investimentos, algo começa a mudar, silenciosamente. Primeiro surge a reserva de emergência. Depois vêm os aportes para a aposentadoria. Em seguida, investimentos que começam a gerar renda própria. Cada real guardado compra algo invisível, mas extremamente poderoso. Tempo, tranquilidade, capacidade de escolha, a possibilidade de dizer não quando for preciso. Com o passar dos anos, o efeito dessa escolha começa a aparecer. Os investimentos feitos com a segunda renda passam a crescer sozinhos. O dinheiro começa a gerar mais dinheiro. A dependência do trabalho diminui pouco a pouco. Nesse ponto, algo interessante acontece. A família finalmente alcança aquilo que acreditava que 2 rendas trariam desde o início. Segurança real. Não aquela sensação falsa de estabilidade baseada em salário, mas uma proteção construída com tempo e consistência. As decisões deixam de ser guiadas pelo medo de perder renda. Surge a possibilidade de mudar de carreira, reduzir carga horária, enfrentar um problema de saúde sem desespero ou simplesmente estar mais presente na vida dos filhos e da família. Essa é a virada. Em vez de correr para pagar contas, passa-se a usar o dinheiro como ferramenta. O trabalho deixa de ser uma obrigação absoluta e passa a ser uma escolha consciente. O esforço inicial vale a pena porque ele devolve algo que o modelo moderno tirou silenciosamente: autonomia. A capacidade de decidir o próprio ritmo de vida sem que tudo desmorone. No fundo, essa discussão nunca foi apenas sobre ganhar mais dinheiro. Sempre foi sobre ter margem, sobre ter opções, sobre conseguir absorver os choques inevitáveis da vida sem que tudo desmorone de uma vez. As gerações passadas, mesmo com uma renda menor, possuíam algo que muita gente perdeu hoje: flexibilidade. Se algo saísse do controle, havia espaço para reagir. Hoje, muitas famílias vivem no limite máximo o tempo todo, sem qualquer folga. Em troca, vieram casas maiores, carros melhores e uma aparência de prosperidade. Mas a aparência não é segurança. Fluxo de caixa não é proteção. E 2 rendas não significam estabilidade quando cada centavo já está comprometido antes mesmo de chegar. As famílias que realmente prosperam no cenário atual não são, necessariamente, as que ganham mais. São aquelas que resistem à expansão automática dos gastos, que preservam o plano de reserva, que se recusam a transformar a segunda renda em obrigação permanente. Dinheiro resolve muitos problemas, mas não resolve uma armadilha invisível. Agora que ela está clara, a escolha deixa de ser inconsciente. A partir daqui, tudo muda conforme as decisões que vêm a seguir.